Você já parou para pensar no que realmente significa ser cristão? O que Jesus espera de nós? Muitas vezes, nos perdemos em regras e legalismos que, no fundo, só complicam nossa caminhada. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de uma lista interminável de tarefas, tentando ser o cristão perfeito, enquanto a essência da nossa fé se perde no caminho. E se olharmos para a passagem de Mateus 23, perceberemos que essa não é uma novidade. Jesus já enfrentava isso na sua época, e a crítica que ele faz aos fariseus e mestres da lei é tão pertinente hoje quanto era então. Vamos falar sobre legalismo. O que é isso? É a obsessão por regras e normas, a crença de que, para agradar a Deus, precisamos seguir uma série de comportamentos e rituais. E, pasmem, isso não é só uma questão de algumas denominações ou grupos religiosos. O legalismo é uma armadilha que pode pegar qualquer um de nós. Ao invés de nos aproximar de Deus, ele nos afasta. Ele transforma a fé em um fardo pesado, e muitos acabam se sentindo sobrecarregados, sem saber como agradar a Deus. Mas o que Jesus nos ensina? Que o caminho é leve, que a fé é um relacionamento, não uma lista de regras. Mateus 23 relata uma passagem onde Jesus Cristo repreende os mestres da lei e os fariseus pelo seu tremendo legalismo e hipocrisia. Vemos muitos líderes religiosos em todas as denominações de igrejas pregando e reforçando a importância de diversos comportamentos e leis que um cristão deve seguir. Mas, muitas vezes, esses mesmos líderes vivem em contradição, sem olhar para si próprios. Eles dizem o que você deve fazer, mas não fazem nada do que pregam. São moralistas e hipócritas. Essa postura torna o cristianismo mais difícil do que deveria ser. Ser cristão já é pesado demais sem a adição de um legalismo que tira leis de onde não existe na Bíblia. Jesus critica também aqueles que buscam ser conhecidos por títulos e honrarias, que desejam ser reverenciados como pessoas especiais. Ele ensina que devemos honrar os homens e mulheres de bem, mas só existe um Pai, que é Deus, e um guia, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seres humanos não devem ser glorificados. O que Cristo quer de nós é que busquemos ser servos, servidores na obra de Deus, e não que busquemos ser servidos ou reconhecidos. E não para por aí. Jesus fala sobre a hipocrisia de aqueles que dizimam a casa de Deus, mas esquecem do que realmente importa: perdoar, pedir perdão, servir aos outros, ser justo e reto, ser misericordioso. Ele reforça que devemos fazer uma coisa sem esquecer da outra, ambas são importantes. Não podemos nos perder em rituais e obrigações, esquecendo do amor que deve guiar nossas ações. Fica claro também uma crítica contra aqueles que julgam atos feitos pelos antepassados, como se eles fossem diferentes, especiais, como se não cometessem os mesmos erros. Por exemplo, hoje criticamos aqueles que cuspiram e maltrataram Jesus na cruz, mas será que nós também não faríamos igual? Será que nós, seres humanos moídos no pecado, agiríamos de forma diferente? Essa reflexão nos leva a um lugar de humildade, onde podemos reconhecer que todos estamos suscetíveis a falhar. Em resumo, a passagem de Mateus 23 nos mostra que Jesus não concordava com os ensinamentos dos mestres da lei e fariseus daquela época. Ele critica fortemente a hipocrisia que existia em diversos desses assuntos e busca reforçar como devemos agir em contraste a toda essa hipocrisia. É importante ter em mente que os pequenos serão grandes no reino de Deus. Viemos ao mundo para servir e não para buscar ser servidos. Dizimar, evangelizar e buscar ser reto é, sim, importante, mas nunca devemos esquecer de amar o próximo. Isso envolve ter compaixão, ser misericordioso, assim como queremos que Deus seja conosco. Significa perdoar e pedir perdão, cultivar atributos de humildade que devemos seguir. Então, o que podemos fazer para evitar cair na armadilha do legalismo? Primeiro, precisamos nos lembrar que a fé é um relacionamento, não uma lista de tarefas. É sobre conhecer a Deus, entender seu amor e graça, e refletir isso em nossas vidas. Precisamos ser intencionais em amar o próximo, em servir, em ser justos e misericordiosos.
Isso não significa que não devemos nos esforçar para viver de acordo com os princípios da nossa fé, mas sim que devemos fazê-lo a partir de um coração grato e não de uma obrigação. E, ao olharmos para a vida de Jesus, somos lembrados de que ele se importava mais com o coração das pessoas do que com as regras que as cercavam. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E cumprir a lei significa amar, perdoar, servir. É isso que devemos buscar em nossa jornada cristã. Não se trata de ser perfeito, mas de ser autêntico, de reconhecer nossas falhas e buscar a graça que nos é oferecida. Então, que possamos nos libertar do peso do legalismo e abraçar a leveza do amor de Cristo. Que possamos ser verdadeiros seguidores, não apenas em palavras, mas em ações. Que possamos refletir a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa dela. E, acima de tudo, que possamos lembrar que, no final das contas, somos chamados a amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Essa é a verdadeira essência da fé cristã.